Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. E hoje a gente vai falar sobre estética teatral brasileiro, ou melhor, estéticas teatrais brasileiras e as variações. Mas para que a gente consiga falar sobre isso, é necessário que a gente entenda o conceito dessa estética teatral e como seria isso aplicado. Vamos lá. A reunião das formas de pensar da filosofia, da fenomenologia e da teoria do teatro. Essa criação ela tem o objetivo de analisar a ótica do espectador, como a plateia vê, ela tem o objetivo de entender a dramaturgia e a encenação. Professor, eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Beleza, então vamos facilitar a situação. Quando você assiste uma peça de teatro, quando você assiste um espetáculo, quando você assiste qualquer coisa que tenha esta linguagem teatral, existe ali o que a gente chama de um processo de estética teatral. Cada diretor segue uma linha de trabalho. Cada grupo segue uma linha de trabalho. Cada período de teatro segue uma linha de trabalho. Espera aí, o senhor está querendo dizer que não é só chegar, pegar um texto, decorar e apresentar? Não. Vamos facilitar a vida de vocês. Você tem uma via sacra, uma paixão de Cristo para fazer no seu bairro, certo? Ou então você vai simplesmente assistir. A pessoa que criou o processo, que criou todas as cenas, ela tem, mesmo sem ter consciência disso, um processo de estética teatral. Aí entra a forma filosófica como ela pensa, aí entra o que ela espera que a plateia sinta, aí entra o processo estético dela, o que ela acha interessante, o que ela não acha interessante. Eu estou falando da visão de um diretor, mas essa visão pode ser de grupo, essa visão pode ser social, essa visão pode ser política. E aí é aquilo que a gente chama de como as pessoas, o homem recebe essas sensações e como essas sensações vão ser transformadas em conhecimento sensível. Professor, isso tudo tem numa peça de teatro. Na verdade, quem tem que ter noção disso que eu acabei de falar é justamente quem produz o espetáculo. A estese, deixa eu falar para vocês, uma das vertentes que eu coloquei aqui de estéticas teatrais, certo? E facilitar a vida do meu intérprete aqui, que essa palavra significa a estética do teatro, literalmente, da gentileza e do afeto. Né, onde as cenas elas são trabalhadas nisso. Imagine que você está assistindo um espetáculo, uma peça de teatro, onde esta relação de afeto um com o outro acabe criando uma sensação empática onde você se sinta ou incomodado ou simplesmente deslumbrado com aquilo que você está vendo. Pronto, acabamos de chegar ao objetivo da aula. Que tipo de sensações eu tenho ao assistir determinados espetáculos? Que tipo de sensações e emoções eu tenho ao assistir essa cena? Isso acontece, por exemplo, também na produção audiovisual e no cinema. Só que como a gente está voltado para o teatro, né, deixar claro que essa estética ela funciona para tudo que a gente assiste e ouve. Então, tenham em mente uma coisa: nada do que você assiste é feito aleatoriamente. Cada um tem uma linha e um processo estético específico trabalhado nisso, certo? Essa experiência estética, ela reflete exatamente como o espectador, a plateia, o público no caso, sente e como a pessoa que criou, o produtor, o diretor ou o grupo coletivo criou, quer passar, quer emitir, quer transmitir essa mensagem. Eu falei transmitir a mensagem, então a gente vai chegar num ponto aqui. Peraí. O espectador pode alterar a percepção das coisas e da realidade que se vê. Como assim, professor? Eu coloquei 5 pessoas para assistir uma peça de teatro. A peça causou uma série de reações emocionais. Cada uma dessas pessoas tem uma reação emocional diferente. Às vezes você tem a mesma mensagem e o espectador recebe de maneira diferente porque o estado emocional do espectador também interfere nesse processo da estética teatral. Estética contemporânea, ela não é caracterizada somente pela temática. O tema é, vamos falar sobre guerra. Esse é o tema, beleza. Só que na hora que eu criar uma estética contemporânea, eu posso fazer ela de maneira subjetiva. O professor está ficando meio perdido. Eu vou falar sobre guerra, mas eu vou fazer com que as pessoas participem da cena. Como eu vou fazer isso? Bom, aí é o meu processo da estética teatral particular minha. Né? Como isso vai acontecer é outra situação. Aí a gente trabalha com intertextualidade e hibridismo de formas. Não entendi nada. Intertextualidade, onde eu posso encaixar
as ideias de todo mundo, onde eu posso encaixar outras linguagens e o que eu posso mexer com vocês para não ficar uma coisa literalmente linear. Numa hora ela é muito calma, numa hora ela explode. E aí é aquilo que a gente chama de relações entre a realidade e mestiçagem de estilos. Ora ela é muito intensa, ora ela é muito dramática, ora ela é muito conceitual, ora ela é muito perceptiva, e aí eu vou mudando os valores a partir disso. Por exemplo, um grupo chamado Sátiros, eles misturam discussão sobre liberdade, corpo e vida. Eu coloquei uma pessoa nua justamente para criar esse mal-estar, porque o objetivo é justamente esse. O nu, nesse caso, nesse grupo específico, faz parte da estética deles, porque cria uma relação de embate com a plateia, certo? Dinâmica entre o público e a obra, né? Como é que funciona isso? O teatro, ele precisa de três elementos essenciais para que você entenda. Quais são eles? A plateia, o texto e o ator. Então, tendo esses três elementos, a plateia, o texto, a obra em si, a história e o ator, é que eu vou criar essa relação. A gente chama de os três elementos mais importantes do teatro. Foi complicado e ainda está sendo complicado para a gente, durante o período da pandemia, fazer peças de teatro sem a presença do público. E aí você cria novos processos de estéticas diferenciadas. Por quê? Porque muitas das peças, eu particularmente passei por isso, né, sou produtor e diretor teatral, fazer uma apresentação online, gravada, é um outro processo, e aí a gente tem que pensar como isso vai chegar para o público, né, porque a plateia que era viva, intensa, estava presente naquele lugar, ela já não está mais. Né? Estamos voltando, né, vamos ver como é que a coisa vai. Teatro, trabalho conjunto de várias áreas. Dramaturgia, já falamos sobre dramaturgia, pesquisem sobre na plataforma Gonçalves Dias, essa aula. Direção, iluminação, sonoplastia, cenografia, figurino, cansei só de falar. Pois é, isso tudo está envolvido. E esses elementos que eu citei, eles estão em aulas na nossa plataforma Gonçalves Dias com conteúdos específicos. Cada obra pode usar áreas específicas que quiser. Traduz, professor, eu não estou entendendo. Então vamos fazer uma peça onde eu só precise de um ponto de luz e o ator. A minha estética é essa. Há alguns dias atrás eu assisti um espetáculo aqui no Teatro Arthur Azevedo que eu achei uma das coisas mais lindas do mundo. Né? Era uma atriz só, um banco e um espelho, mais nada. A luz fazia o resto e a atriz criava uma sensação onde a gente viajava junto com ela. Agora eu entendi o que é estética. Então vamos lá, vamos tentar outra. Eu vou assistir um espetáculo infantil. Quando eu cheguei, tinha um cenário gigantesco, coloridíssimo, com muita luz, muita cor, todos os personagens muito coloridos, todos os personagens entenderam a diferença da estética. Um é um monólogo que é muito denso, o outro é um espetáculo colorido que é infantil. Estéticas teatrais diferentes. Essa encenação, ela vai usar o que é conveniente para ela. Né? Professor, eu preciso só de um local específico com palco de madeira, um teatro. Não, eu posso fazer na rua, eu posso fazer na escola, eu posso fazer na igreja, eu posso fazer na praça em frente à igreja, eu posso fazer durante o culto, eu posso fazer durante uma festa. Vocês estão entendendo como é que mudam esses valores? E essas linguagens elas vão trabalhar com a narrativa, um processo realista, um processo naturalista, uma performance ou qualquer outra ordem. Quem vai determinar a estética é quem vai criar a obra. Por exemplo, teatro do oprimido, que é um dos assuntos que a gente está trabalhando aqui ao longo do ano na plataforma Gonçalves Dias, da figura do Augusto Boal. Ele trabalha com a questão principalmente do pensamento crítico e da veracidade da interpretação no princípio da obra de um autor chamado Stanislavski. Eu vou repetir para facilitar meu intérprete. Stanislavski. Esse nome difícil, russo, ele criou um processo, um método de interpretação e ele tem uma estética específica. Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. O objetivo do trabalho do Boal é criticar e colocar você para pensar quem é opressor e quem é oprimido. Por que você é o oprimido da situação? Vamos lá. De maneira geral, a gente tem que entender o conceito da comunicação. Né? Isso é a linguagem básica. Percepção, recepção e conteúdo. O que eu falo, quem ouve e o que se entende desse processo. Como eu falo, como você ouve e o que você tira dessa mensagem. Basicamente é disso que fala, por exemplo, a estética modernista do teatro brasileiro. O que é a estética modernista do teatro brasileiro? Ela sai daquela linha convencional, onde tudo tinha uma métrica específica, onde tudo era até mecânico. Oi, você está bem? E aí,
Nós estamos aqui para uma coisa mais naturalista e mais fácil de compreensão e mais verdadeira. Por exemplo, aqui é uma montagem de O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade é aquele da Semana de Arte Moderna, que vocês já ouviram falar bastante, que muda completamente tudo que ela tinha sido feito no Brasil até então. Por quê? Porque o teatro era muito reto, muito cheio de regras, muito convencional, chega ao ponto de ser, em alguns casos, arcaico. E aí vem um grupo que muda o cenário, não tem mais cadeiras, não precisa de uma sala para falar sobre uma série de outras coisas. Eu mudei a estética completamente. Essa estética modernista, ela vai passar, por exemplo, pela obra mais importante do teatro no período de 1950, o teatro modernista, uma peça chamada Vestido de Noiva. Bom, essa peça, ela quebra com todos os paradigmas, porque um diretor polonês chamado Ziembinski, vou repetir a palavra, um diretor polonês chamado Ziembinski, ele traz a estética da Europa e insere no Brasil. Como? Isso aqui é uma foto do espetáculo original. Um palco, outro palco, um terceiro. Até então, ninguém no país, até aquele período, 1950, tinha feito alguma coisa diferente ou alguma coisa dessa natureza. A luz mudou, os palcos eram três, os atores tinham que decorar os textos à risca, a interpretação era verdadeira, e aí a plateia fez assim, porque era algo completamente novo. Né? Próximo. Problema desse período, né? De 1950 a 1970, você tem o golpe civil-militar de 1964. O AI-5, o ato institucional número 5, que tirou toda a liberdade que o teatro podia ter, principalmente por causa da postura crítica. Grupos de teatro dessa época que tinham estéticas modernistas, tinham posturas completamente críticas, foram literalmente massacrados nesse período. O que você tem? Um diálogo intenso entre a arte e a política. Isso vem desde a obra, né, do Vestido de Noiva, que começa a questionar quem eu sou, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, e isso é interessante para mim. A questão é que após o golpe militar, o teatro fez assim, ó, uma queda. Por quê? Porque no final dos anos 80, já estou adiantando para que você entenda, né, essas estéticas, elas passaram a literalmente criticar o teatro, porque o teatro criticava a liberdade que não existia em função da ditadura militar. Eu, particularmente, lembro, quando era garoto, alguém dizia assim, vá ao teatro, mas não me chame. Porque marginalizaram o teatro de uma tal forma, né, que as pessoas não queriam nem consumir, já que todo mundo estava condicionado a achar que o teatro era subversivo, né, era comunista, entre outras coisas. Era. Só tinha um detalhe, ele estava lutando pela liberdade. E se você não sabe o que é comunismo, pesquise antes de falar bobagem, certo? Oduvaldo Viana Filho, ou Vianinha, foi uma das figuras mais emblemáticas e mais firmes nessa questão da pesquisa da estética que vai de encontro à ditadura militar. Né? Filho de intelectuais, ele organizou grupos de teatro, inclusive criou o que a gente chama de teatro arena, que foi uma das primeiras companhias de teatro a fazer com que o povo se visse no palco. Até então, isso era inusitado. Uma das peças chama-se Arena contra Zumbi, onde eles vão discutir sobre a questão da resistência do homem preto no Brasil. Gente, eu estou falando de 1965, 1970, 60, onde as pessoas, né, não tinham nem o conceito do racismo, para você ter uma noção. De certo, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Né, na peça você não tem atores pretos, mas você tem pessoas que já se colocam na posição de discutir por que esta pessoa preta, essa pessoa negra, sofre racismo. Né? Figuras importantes desse período, um cara chamado Augusto Boal, né? O Gianfrancesco Guarnieri, que é falecido, foi ator da Globo e tudo, e o sistema que a gente chama de sistema Coringa, que o Boal coloca. O que é o sistema Coringa? Onde o ator leva suas próprias características pessoais para a personagem e para o palco. Ou seja, uma estética completamente diferente. O Arena, ele vem com atores que vêm da escola de arte dramática que querem fazer algo diferente. Né? Eles não usam black tie, é uma peça onde o homem trabalhador, o operário diz, eu sou vivo, eu sou intenso, eu quero questionar e eu quero discutir os meus direitos. Lógico, isso é interessante para quem é o oprimido, porque a gente vai discutir sobre isso, mas para quem é o opressor, nem tanto.
Então, o interessante dessa peça e desse período da estética modernista é justamente uma nova forma de contar histórias. E aí eu vou mostrar algumas outras situações de estéticas desse período até agora e de alguns grupos de teatro que vêm trabalhando estéticas diferentes. O Oficina dos anos 80, já falei bastante do Oficina, vou dar só uma passada rápida. Pesquisem porque a gente tem bastante material sobre ele. Na figura do Zé Celso Martinez, que ele buscava questões extremamente polêmicas. Nudez, sexo, orgia, a fusão de técnicas modernas, a discussão do ser humano existencial, essa liberdade que o país não permitia e principalmente peças que questionassem bastante o regime militar. É óbvio que isso não ia ser bem aceito pelo regime da época, né? E aí uma figura do Zé Celso, já mais antigo, com uma remontagem de uma peça chamada Roda Viva, que o texto original é de uma pessoa pouco conhecida no Brasil, chamada Chico Buarque. Asdrubal trouxe o trombone. É uma trupe de atores que fazia teatro, literalmente de coletivos, onde a estética era brincar com o ridículo, o esdrúxulo, o absurdo, o humor, literalmente sem limites. Acho que alguns de vocês vão reconhecer, né? Evandro Mesquita, que fez parte da Grande Família, cadê? Luiz Fernando Guimarães e a Regina Casé, que são atores, atrizes da Globo, entre outros, quase todos eles já passaram. Mas o interessante é que eles deram uma liberdade muito grande para utilizar humor e deboche com crítica social e política. Bom, com o fim da ditadura militar, o que você tem? Você tem várias estéticas no país que começam a surgir com valores diferenciados. O grande problema é que a gente só consegue nos anos 2000 ter essa noção de liberdade porque você tem um período de transição da ditadura para a democracia, que vai dos anos 90, 80, 90 até hoje. E esse processo foi muito lento até o teatro se estabelecer como não só entretenimento, mas também como uma arma política. O pós-dramático surge, as performances começam a ganhar respeito e principalmente serem bem trabalhadas, porque até então ninguém conhecia esse conceito, e uma série de valores novos começam a ser produzidos. Resultado disso, você tem vários grupos no país, de vários períodos diferentes, que têm estéticas próprias e contemporâneas. Exemplo, o grupo Oficina Multimédia, o que eles trabalham? Com experimentos antinaturalistas e atualmente eles criam essa ideia da inquietude do espectador. Ninguém fica quieto numa peça deles. O grupo Galpão, né, eles trabalham de Minas Gerais para o mundo inteiro, apresentam espetáculos de rua, eu já falei sobre isso, o teatro de rua em Minas Gerais é patrimônio estadual e é uma coisa interessantíssima porque a quantidade de grupos de teatro de rua na região é muito forte e eles são referência para todo mundo. A Agitada Gangue, que é uma trupe de atores e palhaços da Paraíba, né, só para deixar claro, o palhaço é uma figura do teatro que não é só aquilo que a gente vê no circo. O palhaço ele tem vida própria como personagem, tanto que a gente chama na linguagem teatral de clown, certo? Então, eles trabalham com a figura do palhaço, com o personagem, mas ligados diretamente à cultura popular nordestina. E aí, né, não só em espaços fechados, espaços tipo teatros, mas também na rua, que seriam as áreas de trabalho. Armazém, eu separei alguns, né, porque a gente tem muitos. Armazém Companhia de Teatro, que eles têm textos e uma estética densa, extremamente pesada, mas quase sobrenatural. Carroça de Mamulengos, se tudo der certo, eu vou descobrir em que parte do estado do Maranhão eles estão se apresentando nessa temporada aqui, porque eu soube só li uma nota, né? Estão rodando aqui no Maranhão e pelo Nordeste. Eles são de onde? De Juazeiro do Norte, no Ceará, e eles misturam circo, canto, coreografia, manipulação de bonecos em tamanhos diferenciados, perna de pau, isso tudo num sistema familiar de teatro que vai se espalhando pelo Brasil todo. É um negócio fabuloso e vale muito a pena. Ateliê de Criação Teatral de Curitiba, Paraná. Preste atenção que eu fui tentando colocar grupos contemporâneos com características bem diferenciadas. O ateliê ele tem trabalhos de estudo na figura do Tchekov, que é um autor europeu, e principalmente no ator como o fenômeno teatral. O ator é a figura mais importante, é o ator que cria a obra. A Companhia dos Atores, né, que é muito denso, muito teatral e muito rico, um teatro colaborativo, ou seja, todo mundo participa, né, tem um ator da Globo chamado Henrique Dias, que é o responsável pelo grupo.
Os Cláudio Shakespeare, isso aqui eu tive o prazer de assistir, estava comentando aqui no estúdio. É um trabalho maravilhoso, trabalho de rua com a obra do William Shakespeare, né? Onde eles fazem circulação, ou seja, se apresentam pelo Brasil inteiro. E, para finalizar, a Rainha de Duas Cabeças, na figura do César Almeida, da qual eu tenho um orgulho imenso de já ter feito uma obra dele. E ele é extremamente contemporâneo, politicamente correto. As obras dele são literalmente pesadas e duras. Ele trabalha com fake news, servidão voluntária, tédio, a cultura LGBTQIA+, e bate de frente com a plateia, ele choca. Né? Eu vou deixar vocês com a figura do César e pesquisa sobre estéticas teatrais. Um abraço. Fui.